Vocês gostam de leve, pesado ou mais ou menos? Pesado. Então vocês têm que ouvir Venom. Mas vamos falar sobre o álbum clássico do Venom, Black Metal. Formado em 1979 por Jeff Dunn, Tony Bray, Clive Archer e Conrad Lynch, né? Gravaram sua primeira fita demo, né? Intitulada Demon. Logo após essa demo, o Clive Archer, né, que se intitulava Jesus Christ, né? Ele saiu da banda e ficaram só os outros três, né? Eles já tinham adotado os pseudônimos, né? Cronos, Mantas e Abaddon, como a grande maioria sabe, né? E com essa formação eles conseguiram um contrato com a Niche Records para lançar o primeiro single, que foi In League with Satan, né? Esse single foi bem nas rádios, foi bem aceito pelo público lá na época, e a gravadora resolveu lançar um álbum, né, do Venom. Esse álbum foi Welcome to Hell. Esse álbum já causou assim um alvoroço, né, que o som era diferente, né, as letras satânicas e estridente como o Motorhead, alto como o Motorhead. O show era cheio de pirotecnias, apesar dos caras ainda não terem, né, muita grana, né, mas eles sempre botavam aquelas explosões e fogos e tudo, né, bem no estilo Kiss, né, todos eles fãs do Kiss, né. E esse álbum, né, de estreia, né, Welcome to Hell, já angariou muitos fãs, o que levou a gravadora a lançar o segundo álbum do Venom, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é o famigerado Black Metal. Esse álbum aqui, cara, ele tem várias curiosidades, né? Ele foi gravado no Impulse Studio, lá em Newcastle, né? Foi gravado em apenas 6 dias e é o álbum clássico, né, do Venom até hoje. É o álbum que elevou o Venom a uma grande banda, né? Que veio a influenciar muita gente em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro muito bem que no ano de 1985 a gente andava com o pessoal assim, headbanger, né, metaleiro, sei lá como é que vocês preferem chamar, e o pessoal só queria saber de Venom, Era difícil, era muito difícil você conseguir material. Primeiro porque a galera, tudo garoto novo, né, não tinha grana. Quem tinha grana conseguia comprava o importado, que era caríssimo, né? Eu lembro que a gente chegava na loja, na Tijuca, e, tem Venom? Tem, mas Venom é caro. Os caras falavam assim mesmo, entendeu? E era difícil conseguir algum material. A gente se virava com fitinha cassete, porque tinha um amigo que tem tem um amigo ali que tem um disco, grava aí pra mim e tal. E a gente ia ouvindo assim, né? Mas aquilo ali mesmo já influenciou muito, cara. Muita banda surgiu, Sepultura, Sarcófago, tudo isso veio com o Venom, né, cara? A influência que o Venom, né, exerceu sobre o rock pesado, né, de uma maneira geral, assim, no mundo todo. O produtor, né, foi o mesmo produtor anterior do Welcome to Hell, né, mas ele já mudou um pouco a sonoridade, ele deu uma polida um pouquinho na sonoridade. Eu não estou dizendo que é polido porque o álbum é bem trabalhado, não é isso. Ele deu uma lapidada um pouquinho no som, né? O Welcome to Hell é bem cru mesmo. Esse tu já sente que tem uma produção ali, né? E os caras usavam o que eles tinham na época, né? Por exemplo, na faixa inicial, né, a primeira faixa, que é a Black Metal, os caras arrumaram uma serra elétrica, alugaram, não sei, e serraram lá um alumínio, lá um zinco lá, para poder fazer aquele som estridente que precede, né, ali os primeiros, né, segundos ali da introdução da música, né? E a Black Metal, a faixa Black Metal, ela é como se fosse um hino, né, do Venom, né? Um refrão contagiante, a música empolgante do início ao fim, uma pancada, né, cara? Como diz o amigo Robinho, um coice no meio da cara, né? E o disco vai seguindo com To Hell and Back,
Buried Alive é outra música também que tem uma curiosidade, né? Porque é a história de um cara que foi enterrado vivo e para fazer o monólogo lá do coveiro, né? Logo no início da música, os caras pegaram um carrinho de mão cheio de areia, aí com a pá e ficavam, né, cavando e jogando, aí botaram os microfones debaixo de um caixote e jogava a areia em cima assim do caixote para o microfone poder captar aquele som da terra, né, caindo em cima, simulando, né, que fosse a terra caindo em cima do caixão, que o camarada estava, né, enterrado vivo, tinha um cara vivo lá dentro do caixão, na história da música, né? Enfim. Ela segue, o disco segue com Raise the Dead, né? Que é uma música que eles tinham gravado na primeira demo, né? Ainda com o Jesus Christ lá no Live Art, nos vocais. Regravaram ela aqui nesse disco. E depois, logo em seguida, entra Teacher's Pet. Tem gente que acha que o Venom só fala de satanismo, só fala de diabo e tal. Os caras não falam só disso não. Eles gostam muito de falar de uma sacanagem também e outras coisinhas também que eles gostavam de usar, né? A Teacher's Pet é uma das músicas pelos padrões, né? Tanto da época, mas hoje em dia, então com essa coisa do politicamente correto, eu diria que a Teacher's Pet é a música mais politicamente incorreta que você pode ouvir na sua vida. Teacher's Pet, como você já percebeu, é o bichinho de estimação da professora, né? Então conta a historinha lá de um garoto que está na sala de aula e a professora flagra ele fazendo lá um 5 contra 1, né? Então, ao final da aula, ela quer dar uma punição a ele, ela fecha a porta da sala bom, e aí só vocês vendo a letra da música. Beleza, assim acaba o lado A do disco e vem o lado B, né? Nós estamos falando sobre vinil, tem lado A, tem lado B. O lado B começa com Leave Me in Hell. Leave Me in Hell já é uma música já mais trabalhada, digamos assim. Ela tem vários andamentos, várias passagens assim. Pessoal que está acostumado com esse black metal da Noruega aí, eu não estou querendo criticar não, porque eu curto também. Mas eu sinto muito falta de melodia, tá entendendo? Nessas bandas do atual black metal, né? Eu sinto a falta daquela melodia na voz, daquele riff que fica na sua cabeça, entendeu? E no Venom tinha muito isso. Né? A pessoa acha que não, o Venom é só tosqueira, é só uma barulheira danada, e não é, cara, não é. Se você ouvir, né, com calma, legal, tem muita coisa tosca, mas tem certas passagens ali que, cara, é incrível, né? A criatividade dos caras, né? O próprio Mantas mesmo falou outro dia desse no Facebook, né, num vídeo lá, que ele fica fazendo umas lives, né, ensinando a tocar algumas músicas do Venom Inc. e tal, do Empire of Evil, e ele falou, né, pô, na época que ele gravou o Black Metal, ele tinha lá seus 16 anos de idade, 16, 17, ele falou, pô, cara, ele não sabia nada, né, de técnica, de teoria, de nada, e ele chegou um cara lá da loja de instrumentos, né, o dono da loja de instrumentos, onde ele comprava, né, os equipamentos dele, e pediu para o cara ensinar uma teoria para ele, ensinar alguma técnica, e o cara, isso foi na época do black metal, e o cara chegou para ele e falou assim, o que você está fazendo tá maravilhoso, cara, continua fazendo desse jeito aí que tá bom, cara, e realmente estava bom, cara. Tava bom, tanto que o álbum se tornou um clássico que mudou o cenário do rock pesado. O disco segue com Sacrifice e Heaven's on Fire. Duas músicas que eu gosto muito, são muito bem trabalhadas, mas elas não se tornaram clássicas do Venom. Apesar do black metal ser um álbum clássico, essas duas músicas não se tornaram assim grandes clássicos. Tipo, quando eu digo não são grandes clássicos, elas não fazem parte até hoje do set list, né? Há pouco tempo agora, né,
tem uns anos atrás aí, o Cronos andou tocando ela, mas a Heaven's on Fire, né? Mas ela não é aquela música que tá sempre, né, no setlist. Bom, aí o disco segue com uma que eu considero assim um dos maiores chumbaços dele, que é Countess Bathory. Countess Bathory conta a história da Condessa Elizabeth Bathory, que nasceu, né, na Hungria, viveu ali entre o século XVI e o século XVII, né? E ela foi acusada de muitos crimes que aconteciam lá na época. O pessoal acusava ela de matar os serviçais, matar as pessoas e para tirar o sangue, encher a banheira de sangue, tomar banho naquele sangue para se manter jovem. Uma história louca assim, né? Não se tem ao certo, né? Uma prova concreta, eu acho, de que ela realmente fez isso, né? Mas dizem que ela matou mais de 600 pessoas, né? Enfim, tem até um filme que fala sobre a história dela, que é a Condessa de Sangue, né? Se vocês quiserem dar uma olhada. E essa música conta, né, a historinha dela. E um refrão empolgante, uma música sem solo, mas tem um riff que fica na sua cabeça o tempo todo, do tipo que o pessoal acompanha fazendo ou no show. E ela tá sempre no setlist do Venom, ela tá sempre no setlist do Venom Inc., ela estava, né, sempre no setlist do Empire of Evil. Para quem não sabe, né, eu tô falando assim, hoje em dia existem dois Venom, né? Para quem não sabe, né? Que é o Venom que tem o Cronos e o Venom Inc., que é a banda do Mantas com o Abaddon e o Tony Dolan, que é o Demolition Man, né? Que foi o substituto do Cronos lá nos anos 90. Segue com a 10ª música, que é Don't Burn the Witch, que é outro chumbaço. Cada riff que o Mantas criou ali, que... Nossa, ele não precisava saber técnica nenhuma mesmo, não. O cara é muito bom no que ele faz, muito bom mesmo. Don't Burn the Witch, que é curioso, é uma parte que eu gosto muito dessa música, eu acho engraçada, né? É quando ele começa a falar sobre os ingredientes que as bruxas estão colocando no caldeirão, né? Aí ele fala olho de lagarto, asa de morcego, testículo de homem, língua de águia, cérebro de rato e a mão esquerda de Jesus Cristo. Caraca, os caras são muito doidos, muito doidos. E aí vem algo que eu considero uma ideia genial. Eu acho que ninguém nunca fez isso, nunca tinha feito, e acredito eu que ninguém tenha feito isso também depois. Se eu estiver errado, vocês deixem nos comentários aí, porque eu não sei de outra história desse tipo. Aqui no final do disco, eles fazem um preview sobre o que viria a ser o próximo álbum, né? Como se fosse... É igual os filmes hoje em dia. Acaba um filme da Marvel, por exemplo. Acabou o filme lá, subiu os créditos todos, aí tem, né, aquelas ceninhas lá pós-crédito já dando uma dica do que vai vir no próximo filme. Na série de Jurassic Park também, e muitos outros filmes hoje em dia, né, fazem, né, esse tipo de coisa. E o Venom fez isso aqui no disco, né? A última faixa não é exatamente assim uma música, né? É a introdução ao que viria a ser o próximo álbum, né, que é o At War with Satan. Então aqui é uma introdução, é a narração, né, do Cronos, né, com a voz cheia de efeito, aquela narração, como se fosse o coisa ruim, ele falando lá, e quando ele termina o monólogo dele lá, entra o baixo, né, e a música começa, e ele começa a cantar, e nisso a música vai baixando, pum, acaba o disco. Quando você compra, quando saiu, né, o At War with Satan, né, em 83, o camarada que comprou, né, o fã que comprou, chegou lá, botou o disco, e quando viu era, né, aquela música que tinha iniciado lá na última faixa do black metal. Eu achei isso sensacional, achei isso inédito, eu acho que ninguém fez. Então, se você souber de alguma outra banda que antes de 1982 tenha feito isso, ou
de alguém que tenha feito isso depois, deixa aí nos comentários aí que eu quero saber. Antes de finalizar, vou pedir para você, se você curtiu o vídeo, se você quer ver os próximos vídeos, que a gente vai trazer sempre aqui um vídeo falando sobre um disco ou sobre um quadrinho, sempre trazendo várias curiosidades, várias coisas que muitas das pessoas às vezes não sabem, né? Que estão por trás da história daquele, né, daquele disco, daquele gibi e tal. A gente vai estar sempre trazendo aqui, né? Eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês. Eu tenho mania de falar a gente, né? Eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês, né? Então, se você não quer perder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, deixa aquele joinha, né? E aguarda os próximos vídeos. Vou mostrar agora aqui para vocês as duas versões que eu tenho do Black Metal, né? Vou mostrar aqui com mais calma, né? Eu tenho esse aqui, que ele foi lançado pelo selo Back on Black, né? Infelizmente o original mesmo, a primeira prensagem eu não tenho, é caríssimo, né? Eu não tenho, mas é caro. Enfim, aqui ó, capa dupla, tá? Contracapa aqui. Esse daqui, essa versão aqui, vem com algumas faixas bônus, né? É um disco duplo, né? Vem com algumas faixas bônus, inclusive tem uma faixa aqui que ela também foi gravada, né, para esse álbum e ela ficou de fora, que é a Hounds of Hell, né? E tem mais uma faixa que é a Sadist, que não está aqui, mas ela saiu na coletânea do Venom também, Skeletons in the Closet, né? Quem quiser conferir aí. Eu tenho esse Black Metal e eu tenho esse aqui que é a edição nacional, né? Saiu aqui no Brasil após o show do Venom, né? No Maracanãzinho em 86, aí as gravadoras daqui resolveram, né, lançar. Não saíram todos não, cara. Saíram só o At War to Satan, saiu o Possessed e saiu esse Black Metal. Foi só o que saiu do Venom aqui no Brasil naquela época, né? Nos anos 80. Esse daqui meu tá autografado pelo Abaddon, tá autografado pelo Mantas, né? Eu levei esse disco, né, quando eu fui no show do Venom Inc. aqui no Rio. O Abaddon ainda estava no Venom Inc., ele agora está fora, né? E eu levei lá para pegar o autógrafo deles, né? Fui lá no camarim, peguei o autógrafo do Mantas e do Abaddon. Bom, valeu pela audiência aí. Espero que vocês tenham curtido muito e se inscreve para poder não perder os próximos, que só vem programa chumbaço aí para vocês. Valeu!